Nessa aula vamos analisar esta frase aqui, que é da seguinte forma. Tsukaeru mono o suteru no wa mottai nai kara hoshii hito ni yuzurou. Por ser um desperdício jogar fora coisas que ainda pode se usar, vamos doar para as pessoas que as querem. Aqui nós temos vários conceitos interessantes para você aprender, né? A gente tem frases menores sendo parte de uma frase maior, temos estruturas que estabelecem relação entre duas frases, temos formas verbais, tem bastante coisa interessante. Começa aqui com tsukaeru mono. Tsukaeru mono. A gente chamou aqui de coisas que se pode usar, ou coisas que pode se usar, pode se utilizar. De onde que vem isso aqui? Nós temos o verbo tsukau, que significa usar, utilizar alguma coisa. E ele está na forma potencial. A forma potencial indica que é possível ou tem a possibilidade de fazer a ação. Ok? E esse verbo na forma potencial fica tsukaeru, que dá justamente a ideia de poder usar, poder utilizar. Ok? E depois temos a palavra mono. Mono significa literalmente coisas, num sentido de objetos mesmo. E aqui o conceito que nós temos aqui é de frase adjetiva. O que é frase adjetiva? É quando uma frase, ou seja, com um verbo, está caracterizando uma palavra. Por isso que é frase adjetiva. A frase dá a característica, né? Adjetivo é a característica. E isso funciona da seguinte forma: é você colocar a palavra imediatamente após a frase, ok? E quando eu falo frase, quer dizer que tem um verbo, tem uma ação. E nesse caso aqui, a gente nem tem mais detalhes. A única coisa que está caracterizando é uma frase de um verbo só. Tsukaeru, poder utilizar, poder usar. Tsukaeru mono, coisas que se pode utilizar, ok? Então, aqui fica o que foi falado de fato na frase. Tsukaeru mono, coisa que se pode usar, ok? Ou seja, coisa que tem utilidade, coisa que tem uso ainda, né? E aí temos aqui a partícula o, porque aqui nós temos o verbo suteru. Esse verbo suteru, ele significa largar, jogar, se desfazer de algo, ok? Abandonar. E ele é usado no sentido quando você vai jogar alguma coisa fora. Então, quando a gente fala alguma coisa o suteru, é jogar essa coisa fora, né? Quem joga, joga alguma coisa. Quem larga, larga alguma coisa. Essa coisa vem com a partícula o. Então, quando eu falo mono o suteru, eu estou falando jogar uma coisa fora. A partícula o é que dá essa ideia de que é o objeto que se joga fora, né? Aqui, fazendo uma comparação com o português, é esse uma coisa fora. Mono suteru, jogar uma coisa fora. E claro, aqui, né, esse mono ele está caracterizado com o tsukaeru. Tsukaeru mono o suteru. Então, jogar uma coisa fora que se pode usar, né? Então, ó, tsukaeru mono, uma coisa que se pode utilizar, ok? Tsukaeru mono suteru, jogar fora uma coisa que se pode utilizar. Voltando para a frase, tsukaeru mono suteru no wa mottai nai kara, ok? Temos aqui esse no wa, ok? Porque eu vou falar alguma coisa sobre essa ação. Eu vou falar alguma coisa sobre o ato de jogar fora uma coisa que se pode utilizar, né? A partícula wa indica o assunto principal. Sobre o que eu vou falar. E sobre o que eu vou falar não é sobre uma coisa, não é sobre um objeto, é sobre uma ação, sobre o ato de jogar fora, ok? E eu não posso colocar essa partícula imediatamente após o verbo. Assim, ó, estaria errado, tá? Tsukaeru mono suteru wa, tá? Isso está errado. Eu preciso usar esse no para ligar com o verbo. Por isso que está esse no wa. Fazendo uma
uma tradução aqui, uma forma de você entender. Steru, jogar fora. Steru no wa, eu estaria falando quanto a jogar fora, ok? E aí, complexando aqui. Mono steru no wa. Quanto a jogar uma coisa fora. Aí, complexando mais até chegar onde está na frase. Tsukaeru mono o steru no wa. Quanto a jogar fora uma coisa que se pode usar, né? E aí esse no wa, a gente tem essa ideia de quanto a, em relação a, ou falando sobre. Lembrando sempre, eu sempre vou repetir isso em todas as aulas, tradução é diferente de significado. Eu poderia explicar isso como falando sobre jogar fora uma coisa que se pode usar, ou em relação a jogar fora uma coisa que se pode usar, ou presta atenção que o assunto principal da frase é jogar fora uma coisa que se pode usar, né? Tanto faz. Eu estou explicando de várias formas diferentes, você tem que entender o conceito da partícula wa, ok? Então, até aqui a gente está especificando que eu estou falando sobre jogar fora coisas que se pode usar. E aí eu vou atribuir uma característica a esse ato, que é essa palavra aqui, mottainai, ok? Mottainai, tá? Mottainai, mottainai. Essa palavra significa desperdício, ok? E no Japão essa palavra é muito usada porque existe uma cultura forte de evitar desperdício, né? Então, quando uma criança deixa comida no prato, a mãe fala, né? Mottainai dakara, né? Zenbu tabenasai, come tudo, porque é desperdício. Então, mottainai, desperdício, ok? Então, o que está falando é que é desperdício jogar fora alguma coisa que ainda tem uso, que ainda se pode usar. Aí no final temos esse kara. É a estrutura kara de explicação. E ela serve para uma frase ser a explicação ou o motivo da outra. Então, aqui depois da vírgula, né, depois do kara, nós temos uma outra frase. E o que ele está falando é que essa frase que vem antes do kara, tudo isso daqui, é uma explicação, é o motivo do que vem depois, do que ele vai falar depois. Ok? E aí o que vem depois? Hoshii hito ni yuzurou. Vamos lá. Hoshii significa querer algo. Inclusive um padrão é, por exemplo, eu quero um novo celular. Atarashi keitai ga hoshii. Quero um novo celular. Ok? O que foi usado aqui na frase é hoshii hito. Pessoas que querem. Ok? Que querem o quê? Está no contexto que elas querem. Que é o que foi falado antes, né? As coisas que você pode usar ainda, mas você quer jogar fora. Tá? Hoshii hito. Depois nós temos esse verbo aqui, ó. Está assim, ó. Yuzurou. A gente traduziu, deixa eu ver como a gente traduziu aqui. Vamos doar, né? Só que o que nós temos aqui é o verbo yuzuru, que significa doar, ceder, ok? Dar alguma coisa. Inclusive, esse é o verbo que é utilizado, por exemplo, nos trens ou ônibus, onde tem aquele aviso de você ceder o assento para pessoas idosas, deficientes, gestantes e coisas do tipo, né? Então, yuzuru, ceder. E aqui ele está na forma intencional. E essa forma é usada para demonstra a intenção de realizar a ação. E ela é muito usada para você falar nesse sentido de vamos fazer tal coisa. Ó, eu tenho a intenção de fazer tal ação, vamos fazer junto comigo, ok? Por exemplo, aquela expressão iko, né? Tipo, vamos, ela tá nessa forma, ou a versão formal dela, ikimashou, né? Vamos.
ela está demonstrando a intenção de fazer a ação. A sua intenção de fazer e você está chamando a pessoa para fazer também. Ok? E esse verbo, yuzuru, nessa forma, yuzuro, né, na forma intencional, ele fica dessa forma. Então está dando a ideia de vamos doar. Ok? E para esse verbo, para quem você está cedendo alguma coisa, para quem você está doando, a gente usa a partícula ni. Então, quando eu falo hoshii hito ni yuzuro, vamos doar para pessoas que querem, ok? Então, hoshii hito ni yuzuro, vamos doar para pessoas que querem, tá? Por que que a gente vai doar para pessoas que querem? A estrutura kara aqui explicando. Por quê? Porque tsukaeru mono suteru no wa, jogar fora coisas que ainda têm uso, que ainda se pode usar, mottainai, é desperdício. Ou seja, vamos doar para pessoas que querem, porque é desperdício, mottainai. O que é desperdício? Jogar fora, suteru, abandonar, suteru, coisas, mono, que se pode usar, tsukaeru. E assim a gente concluiu a frase. Então o que nós temos aqui para você ou relembrar ou colocar no seu radar de estudos para você aprender? Temos aqui forma potencial, né, do verbo. Temos aqui frase adjetiva, ok? O verbo está caracterizando a palavra. Temos aqui a partícula wa sendo usado para falar sobre uma ação inteira e não sobre um substantivo ou sobre só uma palavra, né? E para isso a gente tem que ligar com o no, tá? Temos a estrutura kara, que é explicação, uma coisa é explicação da outra, e temos a forma intencional, que vale a pena você aprender também. Essa foi a aula de hoje, espero que você tenha entendido tudo. Se você não entendeu, faz uma pergunta aqui nos comentários, busque ser o mais específico possível, falando, olha, no minuto tal falou tal coisa, eu não entendi essa coisa. E a gente busca te ajudar, beleza? A gente se vê na próxima aula. Tchau!